Estamos de volta com Conexões, que hoje debate a temática indígena no país. Bom, estão aqui conosco para falar sobre esse assunto o Simvaldo Arrucá, que é professor da Rede Estadual de Educação, e também o Genauro Terêncio, que é chefe da coordenação local da FUNAI. Bom, começando agora com você, Genauro, a gente falou muito da educação, da importância dessa educação indígena para a manutenção da cultura, mas em outros aspectos, como é que estão os povos indígenas em Goiás? Questão de terras, da garantia do local onde eles vivem, também em outras questões relacionadas à manutenção dessas populações nos locais que lhes são de direito. Certo, então nós vamos iniciar essa parte aí por Aruanã. Aruanã nós temos Aruanã, terra indígena Aruanã 1, Aruanã 2 e Aruanã 3. Aruanã 1 é a que fica dentro da cidade, né, da zona urbana mesmo, né? A área 2 fica do outro lado do rio Araguaia, né, já no estado do Mato Grosso, né, e a área 3 também na parte de Goiás, do lado de Goiás. A área 2 e a 3 já está resolvido, são demarcadas, né? E a área 1 também ela é demarcada, homologada, mas tem o problema das mansões, das ocupações, né, que a FUNAI vive nessa luta, né? Questões judiciais, né? Um ganha, né, o outro faz a apelação, né? E aí está seguindo, então, nessa parte. Quanto o carretão já tem a área definida, homologada, né? Sem problema nenhum, né, de Poceiro, só que a comunidade hoje, né, ela, com o desenvolvimento, com o crescimento, né, da população, ela hoje já pede mais um espaço, né? Então foi identificado na época, há 2 anos atrás, aí uma área, né, como uma terceira gleba, né, que inclusive o cemitério ninguém sabe explicar até hoje porque nas duas demarcações, que lá são Terra Indígena Carretão 1 e Terra Indígena Carretão 2. É uma área que não é ligada à outra, né? Ela tem um espaço, né, de uma terra a outra, e o cemitério indígena ficou fora, né, dessas duas terras, que essa terceira gleba seria para incorporar também o cemitério dentro da terra indígena, né? Então, com o desenvolvimento deles, a parte que eles são índios agricultores e pecuaristas também, né? Nós temos lá hoje, a gente vem plantando, mesmo com correção de solo, com toda a tecnologia, né? Mas a gente vem plantando há mais de 12 anos no mesmo local, que é o espaço que eles têm para isso. Então hoje, em termos da CTL da cidade de Goiás, que essas duas etnias, as duas áreas indígenas estão ligadas, né? Esse problema nós não temos assim, né? Nós temos problema, mas não temos um problema grave, né? Igual existe em outras regiões. Bom, Simvaldo, qual que é a importância dessa terra, da homologação dessas terras indígenas, não só para a população indígena de Goiás, mas também de outros estados, como a gente vê a questão dos Guarani e Kaiowá, que sofre muito com essa demarcação, que não tem um local para sua produção, para sua sobrevivência. Qual que para vocês hoje, como que está essa questão? Ela é primordial para a sobrevivência, para a manutenção dessa cultura? Sim. Primeiro porque dentro da terra há várias diversidades de fauna e flora. E dentro dessa fauna e flora existe vários insetos, e esses insetos nós damos os nomes das nossas línguas, né? E sem a demarcação das terras, o povo indígena sofre essa questão da denominação das coisas, dos lugares, né? E, inclusive no Rio Araguaia, o curso do Rio Araguaia, o eixo todo Araguaia, Mato Grosso e Goiás, e Pará, essas regiões, os caras já denominavam, tem os nomes próprios, os nomes, né, indígena. E com essas divisões, eles perderam os nomes, né? Há mitos que falam da origem do povo Carajá. Tem algumas versões, né, que falam sobre o lugar, né, a barreira tal, né, a praia tal, a ilha do Bananal, né, essas coisas. Então, acho que a demarcação das terras valoriza a cultura, né, de dar o nome aos objetos, à fauna, à flora, os lagos, né, onde eles podem caçar e pescar, né. Então, eu acho que se não tem essa demarcação, eles vão sofrer mais ainda enquanto tem sofrido o resto da população indígena brasileira,
que a maioria dessa população, ela chega aos centros urbanos como nas periferias da cidade, procurando um meio de sobrevivência, né? E acaba sendo até discriminado e desvalorizado sua cultura, perde a cultura e às vezes até sem poder voltar para sua terra de origem, né? Você falou um pouquinho dessa questão da discriminação, da desvalorização. A gente viu também a professora contando que às vezes os indígenas não tinham coragem de se assumir como tapuias por às vezes serem discriminados, desvalorizados. Isso ainda acontece muito, Simvaldo, hoje em dia? Essa população que convive fronteiriça com regiões urbanas, que tem que muitas vezes entrar em contato mais constante com a população branca, sofre muito com discriminação? Sofre. Ainda o Brasil é muito, essa parte aí discrimina todo tipo de raças humanas, né? Então eu acho que nós indígenas um da população que sofremos discriminações, né? Então, quando o índio está dentro da sociedade não indígena, por exemplo, nas capitais, então não vê como indígena, vê como uruguai, paraguai, boliviano, né? Mas nunca fala assim, é um índio, você é um índio, nunca pergunta dessa forma, né? Para mim mesmo, quando eu estou dentro da cidade andando, eles me perguntam de qual região da Bolívia eu sou, né? Então a gente vê muito, quer dizer, isso é uma discriminação para mim, né? Então o povo não olha assim, você é de qual índio, qual é a sua etnia, né? Então eu acho que a escola, no modo geral, precisa trabalhar esse conhecimento das etnias brasileiras que existem no Brasil, né? Que nós ainda existimos, né? Em relação também à questão da saúde indígena, que eles enfrentam muitos problemas de saúde, principalmente por causa dessa relação, às vezes, com a comunidade, a FUNAI também tem cuidado disso? Existe um órgão específico para cuidar dessa área? Em 1989, né, a saúde indígena ela saiu do âmbito da FUNAI, né? Foi para a FUNASA primeiramente, né? E depois agora foi criado o SESAI, né? Que é uma secretaria ligada ao Ministério da Saúde, né? É a Secretaria de Saúde Indígena, né? Então agora fica no âmbito da SESAI, né? A FUNAI ela acompanha, né? Como ela ficou assim como se fosse um órgão fiscalizador. Não é bem a fiscalização, mas que quando há algum problema, né? Sempre a FUNAI também ela intervém, mas todas essas questões da saúde, elas estão ligadas agora à própria SESAI, né? Então a SESAI, que é uma secretaria especial criada só para cuidar da saúde indígena, né? O senhor que convive no dia a dia, que faz trabalhos nas regiões, como é que o senhor avalia essa questão? Olha, com a criação da SESAI, né, ela foi passado, como se diz, quando se chama reestruturação, né? Agora que ela está começando, né, a iniciar o papel dela, né? Houve essa tramitação de FUNASA para a SESAI, né? Geralmente, quando você extingue a saúde de um local e se cria outro, né, até fazer aquelas passagens burocráticas que existem, né? E até o outro órgão tomar pé da situação que existe, isso demanda um tempo, né? Então, agora a gente que anda nas áreas indígenas, principalmente aqui em Goiás, que eu acompanho diretamente, né? A SESAI está iniciando o papel dela, com viaturas, né, no local, né, com médicos, com dentistas, né? Então, até agora, os índios, agora eles já não estão reclamando mais o que vinham reclamando antes para a gente há um ano atrás, né? É isso mesmo, Simvaldo? Você avalia que a assistência à saúde indígena tem melhorado nos últimos anos? Como ele falou, né? Eu acho que realmente no estado de Goiás, tanto referente à questão da terra, questão de saúde, acho que a sociedade indígena está sendo bem atendida, né? Mas em outros estados a gente não vê dessa forma, vê totalmente o contrário, né? Como ele já disse, questão das reservas indígenas, muitos sofrem, muitos são mortos, caciques são mortos, todo tipo de violência eles sofrem, né? E quanto à saúde, nos outros estados também não é diferente, né? Agora, aqui no estado de Goiás, as pessoas estão sendo beneficiadas, né? Com transporte, médico, igual ele falou, dentistas, né? Então, acho que tem
tem melhorado bastante, né? Tenho certeza que aqui no estado de Goiás eu acho que está indo bem, né? Você falou um pouquinho dessa questão das mortes, da violência contra os indígenas em outros estados, né? A gente acompanhou há alguns anos vários assassinatos, a gente acompanha às vezes ainda na mídia assassinatos por latifundiários, pessoas envolvidas principalmente com a questão da terra. A violência nas comunidades indígenas do Brasil ainda é muito grande? Ainda é muito grande. Fora o que vocês acompanham na mídia, aparece bastante, né? E o que vocês não verem, o que a sociedade não vê, isso aí fica sem contar, né? Às vezes a FUNAI tem alguns conhecimento disso, mas o governo hoje, o governo brasileiro hoje, ela não olha muito para a questão indígena, né? Nós temos o povo Tupinambá na Bahia, que eles estão sofrendo essa questão da demarcação da terra deles. Eles são discriminados pela sociedade de lá, tanto pelo governo do estado, quanto pela população local, vereadores, prefeitos, né? Então eles fala para eles lá que eles não são índios, né? Eles estão querendo resgatar essa cultura deles, né? E querem a terra, né? Mas não, a sociedade brasileira, se vocês forem analisar, a maior parte dela tem sangue indígena. E por isso, acho que não pode deixar de ser índio. É índio de qualquer forma. Eu tenho um filho, que meu filho, a mãe dele é branca, mas futuramente ele vai ter uma esposa e depois ele vai falar, não, meu neto vai dizer, meu avô era índio, né? E ele pode morar em qualquer terra indígena, né? Eu acho que a sociedade envolvente tem que olhar esse lado, né? Respeitar a reivindicação deles, né? Okay. Bom, a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco você continua conferindo o debate de hoje, que é em especial em comemoração ao Dia do Índio.